sabe uma coisa? A partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais sobre feminismo e ler mais sobre esse assunto, e ver como era a minha vida no dia a dia, vivendo com um homem, foi muito natural pra mim sentir primeiro raiva. Muita raiva da pessoa com quem eu compartilho meu dia a dia. E o Felipe me ajuda muito, de verdade, me ajuda bastante. Não tô dizendo que não ajuda, entende? Mas ainda não é igual. Mas não é. Não vai ser, né? Não é. Eu sei que não vai ser. Não adianta. Tá bom. Pelo menos assim, por enquanto não vai ser. Para as próximas gerações, eu já espero que a coisa tenha mudado. Mas por eu sou mais enquanto, otimista. Eu acho que não vai ser. Eu acredito que na nossa geração. Isso que eu espero do meu futuro marido. Ai, tadinha. Você conta ou eu conto? Até porque eu não sei fazer quase nada. Então, gente, ou ele sabe tudo, ou a gente tá ferrado. Eu queria saber o que vocês acham desses pontos. É um artigo aqui falando sobre alguns pontos de micromachismos que acontecem no dia a dia. Tá. Então, achei necessário explicar algo a uma mulher sem que ela me pedisse, pelo simples fato de ser mulher. Mansplaining. Eu acho que eu nunca vivi isso. Eu já pensei várias vezes, eu não consegui chegar num momento. De verdade, pode ser que sim. É que você é muito inteligente também, né? Não tem nada a ver, gente. Não é só isso não, viu? Não tem nada a ver. Não é só questão disso não. A pessoa me explicando, e eu pensando assim, meu Deus, idiota, tá tudo errado. Olha só ficar, tá bom. Porque eu sabia que se eu resolvesse discutir, aquilo nunca ia ter fim. Mas agora, por exemplo, uma coisa que eu acho super fofa é quando a gente tá em discussões, eu e o Rafael, falando qualquer assunto. Ele sempre pergunta, você sabe o que é tal coisa? E eu não acho que ele tá me perguntando porque ele é um escroto. Eu acho que ele tá me perguntando porque ele quer saber se eu tô, porque senão ele vai ter que me explicar. Pontos positivos. Comentei com um amigo que ficou cuidando dos filhos. Hoje te deixaram de babá. Bem bad. Bem bad, amigo. Você não é pai, né? É babá. E assim, entendam que você como pai, você não tem que ajudar na criação do seu filho. Você tem que ser ativo na criação do seu filho. Tá tudo igual, É gente. seu filho, entendeu? Você fez aquele troço, agora cuida dessa merda, que é teu. Perguntei a uma mulher se estava naqueles dias, quando me respondeu com indiferença ou desprezo. Eu odeio isso! Eu sou uma pessoa muito brava. Então, eu sempre tô nervosa. E nunca é TPM. Naqueles dias? Eu tô sempre menstruada. Mas a gente não tava falando sobre isso mais Porra, cedo. eu sou uma pessoa nervosa. Eu tenho raivas. Não é porque eu tô brava que eu tô de TPM. Qual que é o problema de falar isso? Você desmerece o motivo da pessoa estar brava. Você tira o seu erro da frente pra falar, não, é que você é meio louca. Ou alguém fez alguma coisa gerou aquela situação dela ficar brava. Eu não fico mais brava na TPM, eu sou brava. Na cama, anteponho meu prazer sexual ao de minha companheira e não costumo perguntar quais são suas preferências e necessidades. Vamos falar sobre a dificuldade. Que ano é hoje? Mas vamos falar sobre a dificuldade que é você como mulher de 30 anos, tá? As mulheres de 20 já não tem essa dificuldade. Mulher de 30 anos, sempre falei. Você é maravilhosa. Não é por isso não, é porque eu ia bem ficar lá, tipo assim, achando ruim. Não. Sempre falei. Não, mas peraí, qual que é o seu ponto? O meu ponto é a dificuldade que você tem de falar, oi, não é assim que faz. Não é assim, ixi, falo mesmo. Eu tenho muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade durante toda a minha vida sexual de falar pro cara que isso não é gostoso. Algumas coisas acontecem que eu não gosto, mesmo, e eu não falo. Cara, é melhor eu falar isso pra esse cara, porque senão a próxima menina que... Maravilhosa! Obrigada! Salve! Ela tá botando bem a humanidade, gente. Então eu não quero que isso aconteça. Isso chama o quê? Altruísmo. Maravilhosa. Aí é que tá, Rafa. É muito difícil pra gente falar, olha, isso aqui que você tá fazendo não é gostoso. Mas por quê? Ou, porque eu aprendi... É isso. A gente quer ser amada. Eu quero ser amada. Mas se o cara te ama, ele vai te escutar. E se não é um cara que me ama? E se é só um cara? É o cara da noite. É o aí eu não tô preocupada mesmo. Então, foda-se se ele vai achar ruim. Isso é um ponto. Meu filho, se eu não me importo com você, aí é que eu vou fazer questão de falar. Eu talvez só fale um pouco mais grossa, mas aí é que eu falo mesmo. A gente vive num mundo em que o sexo acaba quando o homem goza. Você gozou ou não, foda-se. Mas assim, e se você gozou e ele não, pera, tem uma coisa errada, ele tem que gozar. Por quê? Por que mesmo? Porque quantas vezes eu fui dormir sem gozar? Tem um canal que a gente segue aí de uma mulher falando sobre prazer feminino e tal. E assim,
o conceito de sexo está muito relacionado à penetração. Sim. Né? E para a mulher, a grande maioria dos momentos, né, de prazer da mulher, muitas vezes a grande maioria não está vinculada à penetração. Sim. Queria só dizer, a penetração em si é tão sem graça. Se vocês souberem. Mas em comparação, o que? Em comparação com tudo que vem antes e o que vem depois, ou o que deveria vir depois, meu Deus, não tem graça. Então, exato, mas o sexo pra mim é todo antes, assim. Então, o que é o sexo? Ela foi procurar no dicionário. O sexo está relacionado à penetração, até no seu conceito. A parte boa que a gente são os preliminares. Saí com o cara, chupei o cara. Certo. Se você me pergunta, e aí, vocês transaram? A minha resposta vai ser não, eu só chupei. O contrário também, se ele só te chupou, você não vai falar que vocês transaram. Não, a gente não transou. Porque o transar, pra mim, também mesmo que os dois tenham gozado. Os dois Exato. Been there, done that. Aquela coisa, a gente só se mascou, mas não rolou. Mas não rolou sexo. Por quê? Rolou sim. Rolou. Tudo isso é sexo. Em meu trabalho ou entre amigos, só chamo os homens pra jogar futebol. Pressuponho que elas não querem jogar. Difícil, né, gente? É porque mulher não gosta de futebol, mulher não gosta de assistir MMA. Mas quantas mulheres você conhece que gostam de jogar futebol? É que em ambiente corporativo, aqui a gente tá falando de ambiente corporativo, porque ambiente corporativo é muito padrãozinho. É muito chatinho, né? Muito quadradinho. Jogar ativamente, são poucas as que eu conheço que gostam. Eu tenho uma grande amiga minha que ela joga muito bem. Agora, gostar de assistir futebol, isso é bastante comum. Um monte de mulher. É a mãe que leva o filho ao médico ou às compras? Eu o levo para jogar futebol. É muito engraçado esse conceito de que o pai é a diversão e a mãe é a obrigação. Não, isso é sacanagem. Aí é que tá, aí a gente entra no você tem que ser ativo na criação do seu filho, ele é teu. É fácil você chegar em casa, sei lá, tarde, no emprego, no trabalho, porque a mulher já deu comer, já tomou banho mesmo, ele você queria tomar banho, fez a lição de casa com ele e tal, e daí você vai o quê? Curtir só, dar um beijinho de boa noite, ou só no final de semana quando tá tudo bem, e o resto a parte... Se você tá num casamento, porra, é muito foda. Você ter um filho e só você fazer. Principalmente. E ele achar que ele, nossa, estou super ajudando porque eu troquei uma fralda. Não. É a pipinha mais feminista. Ai, barriga! Próximo ponto. Perguntei a uma mulher quando vai ter filhos, mas nunca perguntei o mesmo a um homem. Eu preciso falar sobre isso. Eu me sinto na obrigação, não que eu vá fazer, porque eu não vou fazer, de gerar uma criança. É foda, cara. Você vê histórias de gravidez de risco, você vê histórias de gravidez em que a mulher, tipo, ela incha num nível, ela não consegue andar. É fisicamente muito difícil, que é mentalmente muito louco. Morro de medo da depressão pós-parto, que eu acho que faz todo sentido uma mulher se sentir assim. Pode ser que eu tenha uma gravidez maravilhosa? Pode ser que eu tenha, mas pode ser que não. E eu não quero correr esse risco. Eu não quero correr o risco de ficar crazy. Tem vontade de ser mãe? Eu tenho vontade de ser mãe. Eu tenho vontade de ser mãe, eu acho que eu seria uma mãe fabulosa. Vontade de adotar. Isso é uma discussão que inclusive eu já tive com o Rafa quando a gente começou a ficar, que era tipo, eu não vou ter filho, mas eu tenho vontade de adotar. Eu conversei isso com o Felipe também. Gravidez pra mim já seria uma gravidez de risco por questões de saúde minhas. Que quantas vezes eu já expus essa vontade de não ser mãe biológica de criança nenhuma, em que eu tive que ouvir que eu era egoísta. Sim. Não, eu acho que é até um pouco contrário. Se você decide, por exemplo, adotar outra pessoa, você está sendo mais maravilhosa. Exato, eu acho egoísmo eu quero ter o meu. A gravidez, ela não valida necessariamente a maternidade e a paternidade. Quanta mãe e pai não... Porra! Nossa Senhora! Olha, quanto pai não estupra filha, quanta mãe não espanca filho. Quanto a avó que cria filho. Você ter gerado essa criança não significa absolutamente nada. Mas tem aquela mulher que não quer ser mãe nunca. Sim. Também. E nossa, meu Deus, como se aquilo fosse a qualidade que falta, porque ela pode ser uma mulher maravilhosa, ela pode ser uma esposa incrível, ela pode ser uma executiva, ela pode ter escrito livros, ela pode ser foda. Se ela não tem filho, falta essa qualidade aí, né? E eu não entendo qual é a disso, qual assim, é a porque tá assim, né? Porque tá faltando gente, né, no mundo. Não tem pouco, tem bem pouco. Pago todos os meus jantares com mulheres, acreditando que isso é o que se espera de mim. Se ele soltar pra você, tipo assim, a mulher minha não paga conta, aí
a gente sabe que ali não é uma questão ok, de isso daí é meio óbvio, porque daí tá verbalizando. Agora, já saí muito com o namorado e ele falar, não, mas eu quero pagar pra você. Eu acho fofo, acho muito fofo. Tá. De repente apareceram. Tem uma história de um cara que levou uma menina na balada, pagou a balada dela, que é caríssima a balada aqui em São Paulo, e ficou puto que ela não quis ficar com ele. Agora pronto. Aí ele, pô, gastei 900 reais com você, sei lá, 600 reais com você. De uma certa forma você tá achando que você tá comprando aquela pessoa com dinheiro. Paga uma puta. Paga uma puta. Mais fácil. Outro ponto. Satisfação garantida. Descrevi uma mulher como pouco feminina. Esse ponto é intenso, né? Eu acho que tá vinculado à ideia de vaidade. Ela pode ser uma mulher mais forte, aí por isso ele não acha que ela é feminina, só que não tem nada a ver. O pessoal não vive me chamando de sapatão? Mas é uma brincadeira. Se mas fosse, porque... eu tava muito na fila, tá? Primeira da fila. Mas é porque eu tenho um jeito meio grosseiro. Não é grosseiro, é assertivo. Porque... Você é assertiva. Muito obrigada. Pelas roupas, às vezes, também, que eu usava quando eu era mais nova. A ideia de feminilidade ainda está muito atrelada àquela questão da mulher mais sensual, do cabelão, às vezes com decote. Cabelo comprido, né? Cabelo comprido, cores clarinhas, cor de flor, né, nas roupas. Nossa, sei lá, enfim. É padrão. Ctrl-C, Ctrl-V. E por aí vai. Aí é uma questão de imagem Mas, gente, errada. assim, de novo, eu tô me provocando. Acho fácil a gente sair da minha boca isso, assim. E talvez não seja exatamente isso que eu quero dizer, entendeu? E daí o que eu vou querer dizer talvez seja mais a questão de vaidade. Tem algumas coisas que são óbvias, tipo big no. Não faça, não haja. E tem outras que você fica na dúvida. Esse negócio do pagar conta. Tem muitas interpretações, depende da forma, depende de como você encara, depende de como foi o tom. Uma das coisas boas do feminismo, que o feminismo está trazendo, é exatamente essa desconstrução de padrão. Nossa, mãe. A mulher só é uma boa mulher se ela for a bela recatada do lar. As mulheres não se encaixam todas dentro de sair. As mulheres são diversas. Então, não tenta padronizar o que é uma mulher, porque ela não é padronizada. Usei a palavra provocante para descrever a roupa de uma mulher. Aqui eu acho que as pessoas, elas interpretam isso como se ele estivesse falando da personalidade dela, da pessoa que ela é. Mas tem roupas que você vai te falar, sexy. Tem roupas sexy. Sim. Mas isso não determina que a personalidade dela é daquela forma. O que ela usou aquela roupa com esse objetivo. Mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto aqui ele talvez seja uma questão bem gramatical. Do provocante, que ela tá querendo ser sexy para me provocar. Exato. E na verdade você é que se sente provocada, a roupa só tá ali. Exatamente. É o bem conceito. É que provocante pra gente tá muito próximo de sexy, certo? Tá muito no nosso vocabulário. Sim. E a origem dele provocante é quem provoca algo. E se você provoca, vai ter uma reação. Tá aí. Comentei que essas não são formas para falar para uma moça. Eu já ouvi falar, uma vez, que eu não podia falar palavrão, porque é feio ver mulher falando palavrão. Me fudeu, né? Mandei tomar no cu. Deixo meu filho adolescente ficar na rua até as 3 da madrugada, mas obrigo minha filha a voltar antes da meia-noite. Idiota. Gente, o que tem a ver? Se você deixa o filho ficar até mais tarde e não deixa a filha por quê? Porque a filha tem que ser Cinderela. Qual é a diferença que vai fazer ela voltar? É o lance do, meu filho é um garotão, que o Rafa falou. Vai comer todo mundo. E ela não, vai casar virgem. Porque até da meia-noite a gente não pôde dar, né, pra ninguém. Sou garçom e sempre sirvo a bebida alcoólica para o homem e a bebida sem álcool para a mulher. É muito claro. Assim? Você pede uma breja. Felipe pede um Guaraná, a breja vai pra ele e o Guaraná pra você. Sim, isso acontece muito mesmo. Tentando ser amável, chamei de linda uma mulher que não conheço. Nunca faça isso. Inclusive, tem uma coisa que me brocha de início alguém me chamar de linda. O cara pode ser foda, maravilhoso, gostoso, ele perde. Às vezes o chamar de linda é o equivalente a chamar princesa. É muito pedreiro. E não faça isso no trabalho. No ambiente de trabalho não é um ambiente de oi, linda. Não, só não. Disse, você não me pediu isso quando uma mulher me lembrou que não fiz minha parte das tarefas do lar. Vai saber? A gente tem sempre que microgerenciar o cara. Exatamente. Na atividade que ele tem que fazer. Exatamente. Puta que pariu, isso é muito broxante. Depois da conversa também, a gente conversou e isso acabou. Isso é a coisa que mais me cansa. Na vida, é isso. Se tem um bagulho
esse microgerenciamento. Tipo, Rafa, lava a louça, por favor, ele lava a louça. Mas, tipo, tem um monte de coisa na cozinha fora do lugar. Foda-se, eu fiz o que ela pediu. Porra, brother, olha em volta, só olha. Tá vendo que ali podia guardar na geladeira, aquilo tem que guardar em tal lugar, aquilo tá atrapalhando, tem, sabe? Eu não tenho que avisar, caralho, eu não moro sozinha. Exato. Isso é foda. Calei-me diante de um comentário machista de um amigo. Se é um amigo numa mesa de bar, tem que falar. Eu acho que tá na hora, já passou da hora da gente começar a replicar, na verdade, o discurso feminista. Esses dias eu estava conversando, né, com o Felipe sobre isso, de assim, como era para ele, se ele tem vários pensamentos diferentes, sentar numa mesa e agir com naturalidade, e é qualquer pensamento preconceituoso, não é necessariamente machista. Mas ter que agir com naturalidade como se fosse ok, diante das coisas que as pessoas falam. Porque assim, dentro da cultura da gente, tem muito machismo e muito preconceito. Da cultura nordestina mesmo, tem muito. Eu já não consigo mais ficar tranquila numa mesa, e quando eu vejo amigos meus fazendo esse tipo de coisa, eu já não tenho muita vontade mais de ser amiga daquela pessoa. Tem certas coisas que realmente vão afastando a gente das pessoas. Porque não é porque, o comentário eu não gostei, não é isso, é porque se a pessoa pensa daquela forma, ela vive daquela forma, ela age daquela maneira, será que é uma pessoa que combina com os meus ideais? Refiro-me ao conjunto dos cidadãos que defendem a igualdade como as feministas, no feminino, pressupondo que é uma luta unicamente reservada às mulheres. Muito homem faz isso, justamente porque os homens machistas andam com homens machistas e não conhecem homens que também acreditam e lutam pelo feminismo. Então, pra ele, é fora da realidade, óbvio que é machismo, mas é fora da realidade dele ter um homem que pense como uma mulher feminista, por exemplo. É mais ok ouvir um cara falar que ele é um cara que apoia a causa feminista ou as lutas feministas do que exatamente ele dizer que é feminista. Hoje em dia, quando eu escuto um cara dizendo, eu sou feminista, eu já fico... Só que não, a gente sabe pois que não. Pois é, porque os desconstruidão é só o que tem, aquela pessoa que só é feminista da boca pra fora. Mas na hora de lavar uma louça... Então, eu também acho que existe um certo preconceito, até eu acho que eu posso chamar como preconceito, receio da minha parte, talvez da parte de muitas mulheres, porque a gente já viu tanto homem falar que era feminista e não tinha nada de feminista, que, sabe... Ele está calejada. Alguma vez, em uma conversa entre amigos, me referi a uma mulher como louca. Ai, gente. Não, mas isso pode ser. Tem mulheres que são loucas, como homens também. Sim. Só que o ponto é, as pessoas geralmente colocam as mulheres na como posição louca. De loucas sempre, todas as mulheres. Esse é o ponto. Desvalidar. Então assim, eu conheço mulheres loucas, tipo duas. Eu conheço duas mulheres loucas. Todo o resto, tem algo, se tá puta, não é a TPM, não é louca, sim. Ela tem um motivo pra estar ali. A questão de falar que a mulher é louca é pra desvalidar completamente o que ela tá sentindo ou que trouxe... nela, aquela, entendeu? Pra se isentar, né? Exatamente, ela que é louca. Só que assim, o homem nunca raramente é louco, imagina. O cara que é louco é o tipo o cara que bateu em alguém ali na rua, pô, o cara é louco, ou sei lá. Mas não existe isso, não é comum. Não, esse adjetivo realmente é muito mais... É muito pra mulher. Fiz um favor a uma mulher por ser bonita. Quê? Fiz um favor a uma mulher por ser bonita. Você nunca conseguiu nada de graça que tava de decote? Eu já. Eu também. Em uma conversa sobre políticos, acho normal fazer comentários sobre a aparência delas, mas não sobre a aparência deles. O mais ridículo é exatamente você usar a aparência física da pessoa pra desmerecer aquela pessoa intelectualmente, entendeu? Se você não gosta da ideologia que aquela pessoa prega, tudo bem. Ok. Mas não era questão disso, é dizer, ela é feia. Porque os outros políticos são lindos, né? Tirando a Haddad, não há. Me liga. Acabou aqui os pontos. Micro, not so micro, né? Not so micro. Not so micro machismo. Rafael? Eu tô bem, obrigado. Você quer se defender de alguma coisa? Não tenho como defender. Não tem defesa, ok. Nina, qual a sua posição? Deitada. Ai, maravilhosa.
Bom, a gente queria, na verdade, conversar hoje justamente porque a gente está na busca do conhecimento contínuo. E você, por gentileza, fala aí o que você pensa sobre o assunto. Deixa o comentário. Dá um like. Aqui, ó. Clica aqui. Nossa, você foi aí, Aqui, ó. Clica aqui no Instagram. Homens, obviamente, são sempre muito bem-vindos para falar sobre o assunto também. Sim. Principalmente para ouvir sobre o assunto, porque eu acho que é o que falta. É o que falta. Quer falar muito. Quer fazer mansplaining sobre feminismo. Tá bom. É bem clássico daqueles artigos, o cara finge que é mulher no Tinder para falar um pouco sobre como ele se sentiu objetificado, sendo que a gente fala isso o tempo todo, ele simplesmente ignorou, foda-se, ele só vai parar para pensar nisso quando ele vive aquilo também. Então, escuta mais o que a gente tem para falar. Mulheres que não são feministas, no final das contas, bem lá no fundinho vocês são. Sim. Só pense um pouquinho no que é importante para você como valor, como igualdade, como escolha, e vocês vão ver que vocês também são feministas, né? Como gente, só gente. Vocês não tem que tratar mulheres bem porque elas são maravilhosas, é só porque elas são pessoas, assim como todos vocês. Outro ponto importante, só para finalizar, a gente em nenhum momento está falando que todos os homens são machistas. Sim. Também tem isso. Mas eu acho importante que vocês também parem de dizer nem todo homem é assim, porque se a gente está falando que isso é um problema, isso é um problema que a gente vive todos os dias. Não, nem todo homem é assim, mas a gente vive isso todos os dias. Obrigada, tchau! Claquete, claquete.